Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era numa sexta-feira, quando Zé do Carmo resolveu contar para o pessoal da cidade aquilo que tinha acontecido com ele lá na fazenda do cunhado, para as bandas de Goiás. O homem estava com os olhos meio fundos, como quem não tinha dormido direito faz dias, e quando começou a falar, dava para perceber que aquilo tinha mexido com ele de verdade. Disse que tudo começou quando foi ajudar o Toninho, marido da irmã dele, a cuidar do gado numa fazenda que tinham comprado há pouco tempo. Era um lugar bonito, com bastante pasto e água boa, mas que ficava meio afastado de tudo. A propriedade tinha sido de um velho criador que tinha morrido sem deixar filho nem parente conhecido, e por isso mesmo tinha sido vendida por um preço que estava meio suspeito de tão barato. O corretor que tinha vendido a fazenda para eles era um home da própria região, conhecido por ser honesto nos negócios, mas quando eles foram conversar sobre os detalhes da compra, ele ficou meio esquivo quando perguntaram sobre o motivo do preço baixo. Disse apenas que o velho tinha morrido há mais de ano e que os herdeiros queriam se livrar logo da propriedade para não ter que pagar os impostos atrasados. Toninho, que sempre foi meio desconfiado, tentou conversar com alguns vizinhos da região para saber mais sobre a fazenda, mas a maioria das pessoas mudava de assunto quando ele tocava no nome do antigo proprietário. Alguns falavam que o velho era meio esquisito, que vivia sozinho e que raramente vinha na cidade, mas nada que explicasse o desconforto que demonstravam quando o assunto surgia. Logo nos primeiros dias, Zé notou que tinha alguma coisa diferente naquelas terras. Os boi ficavam meio agitados sem motivo aparente, principalmente quando escurecia. Eles se juntavam todos num canto só do pasto, longe da cerca que ficava mais perto do mato, e ficavam lá parados, olhando para a mesma direção, como se tivesse alguma coisa que eles estavam vendo, mas que os homens não conseguiam enxergar. O que mais chamava a atenção era que os animais pareciam organizar uma espécie de formação, com os boi maior e mais forte na frente e os mais novo atrás, como se tivessem criado uma defesa instintiva contra alguma ameaça. Mesmo durante o dia, quando saíam para pastar, nunca se afastavam muito daquela área e sempre deixavam pelo menos 2 ou 3 animais de guarda, olhando na direção do mato. O Toninho disse que aquilo era normal, que gado às vezes fica assim mesmo, mas Zé achava estranho porque nunca tinha visto nada parecido nos anos que trabalhava com criação. Os animais ficavam tão nervosos que algumas vezes nem queriam sair do canto onde se juntavam para ir beber água no açude, mesmo com o sol quente batendo forte. Chegou um ponto que eles tiveram que levar água em balde até os boi, porque os bichos se recusavam a atravessar o pasto para chegar na aguada. Durante as primeiras semanas, Zé também começou a reparar em outras coisas estranhas. Os cachorros da fazenda, que sempre foram corajosos e gostavam de caçar tatu e gambá no mato, agora não saíam de perto da casa quando anoitecia. Ficavam grudados na varanda, meio inquieto, olhando sempre para a mesma direção que os boi ficavam olhando. As galinhas também mudaram o comportamento. Sempre que o sol começava a se pôr, elas corriam para dentro do galinheiro e se recusavam a sair até o dia seguinte, mesmo que alguém fosse lá tentar tirar elas. E o galo, que sempre cantava às 5 da manhã em ponto, agora só começava a cantar depois que o sol já tinha nascido completamente. Foi numa segunda-feira que as coisas começaram a ficar mais esquisitas. Zé tinha acordado cedo, como sempre fazia, para ir verificar os animais antes do sol esquentar muito. Quando chegou no pasto, viu que tinha 3 boi mortos perto da cerca, todos deitados no mesmo lugar, como se tivessem simplesmente deitado ali e não levantado mais. O que mais impressionou Zé foi a posição dos animais. Eles estavam deitados em fileira, todos com a cabeça voltada para a mesma direção, como se tivessem morrido olhando para alguma coisa específica.
Não tinha marca de briga, não tinha sangue, não tinha nada que explicasse o que tinha acontecido. Os boi estavam lá, com os olhos abertos, olhando para o mesmo lugar onde os outros sempre ficavam olhando. Quando Toninho chegou e viu os animal morto, ficou preocupado e mandou chamar o veterinário da cidade. Enquanto esperavam, eles examinaram os boi mais de perto e descobriram uma coisa ainda mais estranha. Os animais não apresentavam sinais de rigor mortis, como se tivessem morrido há pouco tempo. Mas quando tocaram na pele dos bichos, ela estava gelada como gelo, fria demais para um animal que tinha morrido de madrugada num dia de calor. O veterinário que veio examinar os animais era um homem experiente que trabalhava na região há mais de 20 anos. Quando terminou de examinar os boi, ficou em silêncio por um tempo, mexendo nos instrumentos dele e fazendo algumas anotações numa caderneta. Depois disse que não conseguia entender o que tinha causado a morte, porque eles estavam saudáveis, sem doença nenhuma, sem veneno no corpo, nada. O mais estranho, segundo o veterinário, era que o coração dos animais tinha parado de bater ao mesmo tempo, como se alguma coisa tivesse desligado eles simultaneamente. Ele nunca tinha visto nada parecido, nem mesmo nos casos de envenenamento ou doença súbita. Recomendou que eles separassem o resto do gado e ficassem de olho, mas não soube dar nenhuma explicação ou orientação mais específica. Toninho ficou preocupado com o prejuízo, mas Zé estava mais preocupado com outra coisa. Tinha reparado que depois que os 3 boi morreram, os outros animais ficaram ainda mais agitados, e agora eles nem saíam mais daquele canto do pasto. Ficavam lá, todos juntinhos, fazendo um barulho baixinho, como se tivessem com medo de alguma coisa. O barulho que os boi faziam era diferente de qualquer som que Zé tinha ouvido antes. Não era o mugido normal, nem o som que eles faziam quando estavam com fome ou sede. Era uma espécie de lamento baixo, contínuo, que saía de todos os animais ao mesmo tempo, criando uma espécie de coro assombrado que dava arrepio na espinha. Nos dias seguintes, outros sinais estranhos começaram a aparecer. As cercas da propriedade começaram a apresentar problema sem explicação. Arame que estava novo e bem esticado amanhecia frouxo e meio derretido em alguns pontos, como se tivesse sido exposto a um calor muito forte. Os mourão de madeira apresentavam marca estranha, riscos profundos que pareciam ter sido feitos por unha muito grande e afiada. O poço artesiano da fazenda, que sempre tinha dado água limpa e abundante, começou a produzir uma água com gosto estranho, meio metálico, que os animais se recusavam a beber. Toninho mandou fazer exame da água, mas o resultado mostrou que ela estava completamente normal, sem contaminação nem problema nenhum. Na quarta-feira da semana seguinte, Zé acordou no meio da madrugada com um barulho estranho vindo lá do pasto. Era um som que ele nunca tinha ouvido antes, meio como um gemido, mas que não parecia sair de garganta de bicho nenhum que ele conhecesse. O som vinha de longe, mas dava para ouvir clarinho na casa, que ficava a uns 500 metros do curral. O gemido não era contínuo, mas vinha em ondas, como se fosse uma respiração muito lenta e pesada. Entre um gemido e outro, tinha um silêncio total, como se todos os sons da natureza tivessem parado para escutar. Nem grilo, nem sapo, nem coruja. Nada fazia barulho enquanto aquele som estranho ecoava pela fazenda. Pegou uma lanterna e saiu para ver o que estava acontecendo. Quando saiu da casa, percebeu que o ar estava mais pesado, mais difícil de respirar, como se tivesse alguma coisa invisível flutuando ao redor. O cheiro também era diferente, uma mistura de terra molhada com ferro enferrujado, mesmo não tendo chovido há semanas. Quando chegou perto da cerca, viu que todos os boi estavam de pé, parado, olhando para a mesma direção de sempre. Mas agora tinha alguma coisa diferente. Lá longe, na beira do mato, tinha uma sombra grande que se mexia devagar, como se estivesse caminhando de um lado para o outro. A sombra era mais alta que qualquer árvore da região e parecia ter uma consistência diferente,
mais densa que uma sombra normal. Quando se mexia, deixava uma espécie de rastro no ar, como se fosse feita de uma substância que demorava para se dissolver completamente. Zé acendeu a lanterna e apontou na direção da sombra, mas a luz não conseguiu alcançar muito longe e ele não conseguiu ver direito o que era. O mais estranho era que a luz da lanterna parecia ser absorvida pela escuridão, como se aquela sombra fosse capaz de sugar a luminosidade ao redor. A sombra parou de se mexer quando a luz da lanterna acendeu e ficou assim por uns minutos, como se estivesse olhando de volta para ele. Nesse momento, Zé sentiu uma sensação estranha, como se alguma coisa tivesse entrado na mente dele, mexendo nas lembranças e pensamento. Via imagens de coisa que nunca tinha vivido, lugar que nunca tinha visitado, pessoa que nunca tinha conhecido. Depois de uns minutos que pareceram hora, a sombra simplesmente desapareceu, não sumindo gradualmente, mas desaparecendo de uma vez, como se nunca tivesse estado lá. Quando isso aconteceu, todos os sons da noite voltaram de repente, como se alguém tivesse ligado um rádio que estava desligado. No dia seguinte, quando foi contar para o Toninho o que tinha visto, o cunhado disse que devia ter sido algum animal selvagem, talvez uma onça ou um lobo-guará que tinha descido do mato para beber água. Mas Zé sabia que não era isso. A sombra que ele tinha visto era grande demais para ser qualquer animal que ele conhecesse e se mexia de um jeito que não parecia natural. Além disso, depois daquela noite, Zé começou a ter pesadelo estranho. Sonhava com um lugar escuro e úmido, cheio de som que não conseguia identificar. Via criatura estranha, meio transparente, que se mexiam como se tivessem feita de água ou fumaça. E sempre, no final do sonho, sentia que alguma coisa muito grande e muito antiga estava observando ele de longe. As mortes dos boi começaram a acontecer com mais frequência. Toda semana aparecia mais 2 ou 3 animais mortos. Sempre no mesmo lugar, sempre com os olhos abertos, olhando para a beira do mato. O veterinário veio mais vezes, trouxe outros veterinários junto, mas nenhum deles conseguiu explicar o que estava matando os animais. Um dos veterinários, que era mais velho e tinha mais experiência, disse uma coisa que ficou na cabeça do Zé. Depois de examinar os boi mortos, o homem puxou o Toninho e Zé para um canto e falou baixinho que já tinha visto alguma coisa parecida uma vez, numa fazenda lá pro lado de Mato Grosso, há muitos anos atrás. Contou que naquela época os animais também morriam sem causa aparente, sempre olhando para a mesma direção, e que os fazendeiros da região falavam sobre uma presença que vivia no mato e que às vezes saía para se alimentar. Disse que a fazenda de Mato Grosso tinha sido abandonada depois que o dono perdeu todo o rebanho e que até hoje ninguém consegue criar gado naquela propriedade. O veterinário não quis entrar em detalhes, mas aconselhou que eles pensassem seriamente em vender a fazenda e procurar outro lugar para trabalhar. Disse que tinha coisa nesse mundo que a veterinária não conseguia explicar e que às vezes era melhor não insistir em lutar contra elas. Foi numa quinta-feira que Zé resolveu ficar acordado a noite toda para ver se conseguia descobrir o que estava acontecendo. Se escondeu atrás do galpão das ferramentas, num lugar de onde conseguia ver tanto o pasto quanto a beira do mato, e ficou lá esperando, com uma espingarda do Toninho carregada ao lado. Levou também um terço que a mãe dele tinha dado há muitos anos, uma garrafa d'água benta que tinha pego na igreja da cidade e uma lanterna nova com pilha bem carregada. Não sabia se essas coisas iam ajudar, mas sentia que precisava de alguma proteção além da espingarda. Por volta das 2 horas da manhã, os boi começaram a fazer aquele barulho baixinho de novo, e Zé viu que todos eles tinham se levantado e estavam olhando para a mesma direção. O lamento que saía dos animais era mais alto que das outras vezes, e agora dava para perceber que tinha uma espécie de ritmo, como se fosse uma música muito lenta e muito triste. Alguns minutos depois, ele ouviu o gemido estranho outra vez,
só que agora mais alto, mais claro e acompanhado de outro som que ele não conseguia identificar. Era como se alguma coisa muito pesada tivesse começado a se mexer na mata, quebrando galho e arrastando coisa pelo chão. O ar ficou mais pesado ainda e Zé começou a sentir dificuldade para respirar. O cheiro de terra molhada e ferro ficou mais forte. E agora tinha também um odor doce e enjoativo, como de fruta podre misturada com flor murcha. Foi então que ele viu. Lá na beira do mato, uma coisa grande começou a sair das árvores. Não era animal nenhum que ele conhecesse. Era alto, mais alto que um homem, mas andava meio curvado, como se tivesse dificuldade para se mexer direito. A pele parecia escura e meio brilhosa, como se tivesse molhada ou coberta por alguma substância viscosa. Os braços eram compridos demais para o tamanho do corpo. E quando a coisa se mexia, eles balançavam de um jeito estranho, como se não tivessem osso dentro ou como se os ossos fossem flexíveis demais. As pernas também eram desproporcional, muito fina para sustentar um corpo daquele tamanho, mas que mesmo assim conseguiam carregar a criatura com uma agilidade surpreendente. A cabeça era a parte mais perturbadora. Era grande, meio alongada, e parecia mudar de formato conforme a coisa se mexia, como se fosse feita de uma massa mole que se adaptava de acordo com o movimento. Zé não conseguiu ver o rosto direito porque estava escuro, mas dava para perceber que tinha alguma coisa brilhando onde deviam estar os olhos, uma luz fraca e azulada que piscava de vez em quando. A coisa se mexia devagar, cambaleando de um lado para o outro, e fazia aquele gemido baixo que Zé tinha ouvido antes. Mas agora, vendo de perto, percebeu que o som não saía da boca da criatura, mas de todo o corpo, como se cada parte dela fosse capaz de produzir som. Quando ela chegou mais perto da cerca, alguns dos boi começaram a cair no chão, um atrás do outro, sem fazer barulho nenhum. Simplesmente caíam e ficavam lá, com os olhos abertos, como se tivessem desligado instantaneamente. A criatura nem precisava tocar nos animais, bastava chegar perto para que eles morressem. Zé estava tão assustado que não conseguia se mexer, mas ao mesmo tempo não conseguia tirar os olhos daquela coisa. Era como se ela exercesse algum tipo de fascínio, uma atração estranha que impedia ele de olhar para outro lado. Sentia como se a mente dele tivesse sido parcialmente desligada, como se só uma parte da consciência ainda funcionasse. Enquanto observava, percebeu outros detalhes perturbadores. A criatura deixava pegada no chão, mas as marcas não eram como de pé normal. Eram mais profundas que deviam ser pelo peso aparente, e tinham um formato circular, como se ela não tivesse dedo separado, mas uma espécie de ventosa ou disco na base das pernas. Além disso, por onde ela passava, a grama ficava murcha instantaneamente, como se a vida fosse drenada das plantas pelo simples contato. E o mais estranho era que, mesmo sendo uma coisa obviamente sólida e real, às vezes parecia ficar meio transparente, como se fosse feita de uma substância que não obedecia às leis normais da física. Depois de uns 20 minutos matando os boi um por um, a criatura parou e virou na direção onde Zé estava escondido. Mesmo no escuro, ele teve a sensação de que ela sabia exatamente onde ele estava e que tinha estado observando ele o tempo todo. Os pontos de luz azulada que deviam ser os olhos ficaram fixos na direção dele por um tempo que pareceu eterno. Nesse momento, Zé sentiu alguma coisa entrando na mente dele de novo, mas dessa vez mais forte, mais invasivo. Via imagens de lugar que não existiam na Terra, criatura estranha flutuando em espaço sem ar, planeta escuro, orbitando o Sol que já tinham morrido há milhões de anos. E junto com as imagens, vinha uma sensação de idade, de tempo infinito, como se aquela coisa fosse mais antiga que qualquer vida conhecida. A experiência foi tão intensa que Zé perdeu a consciência por alguns segundos. Quando voltou a si,
A criatura tinha desaparecido, voltando para o mato sem deixar rastro. Os boi que tinham sobrevivido estavam todos deitados no chão, tremendo, mas ainda vivo. Zé conseguiu finalmente se mexer e correu para casa, tropeçando no escuro e derrubando a lanterna pelo caminho. Acordou o Toninho e contou tudo o que tinha visto, mas percebeu que as palavras não conseguiam descrever direito a experiência. Era como tentar explicar uma cor que não existe ou um som que nunca foi ouvido. Toninho, no começo, não quis acreditar na história, mas quando foram ver os boi na manhã seguinte, tinha mais 5 animais mortos no pasto, todos na mesma posição, todos com os olhos abertos olhando para a beira do mato. E dessa vez, além dos boi mortos, tinha alguma coisa a mais. No chão, entre os animais mortos e a cerca, havia uma substância estranha, uma espécie de limo escuro que brilhava fraco na luz do sol. A substância não tinha cheiro, mas quando chegavam perto dela, sentiam uma sensação de tontura e náusea. Toninho tentou tocar com um pedaço de pau, mas o pau se desfez instantaneamente, como se tivesse sido corroído por um ácido muito forte. Toninho resolveu chamar um padre da cidade para benzer a propriedade, achando que podia ser alguma coisa do outro mundo. O padre, que era um homem jovem e meio cético, veio meio relutante, achando que era só superstição de gente da roça. Mas quando chegou na fazenda e viu os animais mortos e a substância estranha no chão, ficou pálido e pediu para voltar para a cidade para buscar alguns objetos religiosos mais poderosos. Voltou no dia seguinte com outro padre mais velho, trazendo água benta, crucifixo benzido e um livro de oração em latim que parecia muito antigo. Fizeram as orações, jogaram água benta por toda parte, enterraram o crucifixo nos 4 cantos da propriedade, mas não adiantou nada. As mortes continuaram acontecendo. O padre mais velho, depois de passar 2 dias na fazenda sem conseguir nenhum resultado, puxou Zé e Toninho para conversar em particular. Disse que já tinha lidado com muitos casos de assombração e possessão durante os anos de sacerdócio, mas que nunca tinha encontrado nada parecido com o que estava acontecendo naquela fazenda. Explicou que as forças do mal que ele conhecia eram diferentes daquilo. Demônio, alma penada, espírito ruim, todas essas coisas reagiam às orações e aos objetos sagrados. Mas aquela criatura parecia ser de uma natureza completamente diferente, como se viesse de um lugar tão distante e tão antigo que nem as forças divinas conseguiam alcançar ela. O padre sugeriu que eles procurassem informação sobre a história da região para ver se descobriam alguma coisa sobre a origem daquela presença. Disse também que, na opinião dele, o melhor a fazer era abandonar a fazenda o mais rápido possível, porque havia coisa no universo que estavam além da compreensão humana e que era perigoso tentar enfrentar. Foi quando eles resolveram procurar saber mais sobre o antigo dono da fazenda. Foram na cidade conversar com pessoa mais velha, que conheciam a região há mais tempo. Descobriram que o velho que tinha morrido sozinho na casa não era o primeiro proprietário da fazenda. A terra tinha passado por várias mãos ao longo dos anos, e todos os antigos donos tinham abandonado a propriedade por motivos misteriosos. Um senhor muito idoso, que morava na cidade desde criança, contou que se lembrava de ouvir o pai dele falar sobre aquela fazenda quando ele era pequeno. Disse que já naquela época, lá pelos anos 1940, as pessoas evitavam passar por aquela região de noite, porque diziam que tinha uma coisa ruim vivendo no mato. O velho contou também que durante a Segunda Guerra Mundial, quando tinha pouco homem na região porque muitos tinham ido lutar, alguns fazendeiros tentaram se juntar para caçar a criatura que estava aterrorizando os animais. Organizaram uma expedição com 10 homens armados. Entraram no mato numa madrugada e só 3 voltaram. Os que sobreviveram nunca quiseram contar o que tinham visto, e um deles ficou louco e passou o resto da vida internado num hospício na capital. Depois desse episódio, as pessoas da região fizeram uma espécie de acordo tácito com a criatura.
Não mexiam com ela, mantinham distância da parte da mata onde ela vivia e, em troca, ela só atacava esporadicamente, pegando alguns animais de vez em quando, mas sem sair do território dela. O problema era que, ao longo dos anos, a criatura parecia ter ficado com mais fome, ou talvez mais ousada. Se antes ela ficava satisfeita com alguns animais por ano, agora precisava se alimentar com mais frequência. E os fazendeiros que tentavam criar gado naquela propriedade sempre acabavam perdendo o rebanho inteiro em poucos meses. O senhor idoso disse também que tinha ouvido falar de terceiro, que a criatura não era deste mundo. Segundo algumas histórias antigas da região, ela tinha chegado ali há muito tempo atrás, talvez há centenas de anos, vinda de algum lugar muito distante. Não era um animal que tinha evoluído na Terra, mas alguma coisa que tinha vindo de fora e que precisava se adaptar para sobreviver no planeta. Explicou que, na tradição oral da região, dizia-se que a criatura se alimentava não só da carne dos animais, mas de alguma coisa mais sutil, uma espécie de energia vital que todos os ser vivos possuíam. Por isso que os animais morriam sem ferimento, porque ela sugava essa energia à distância, deixando apenas o corpo físico para trás. Zé e Toninho resolveram vender a fazenda o mais rápido possível. Não conseguiram o preço que queriam, porque a história da propriedade já tinha se espalhado pela região e poucos compradores se interessaram, mas conseguiram encontrar um homem de fora, de São Paulo, que não conhecia as lendas locais e que estava procurando uma fazenda barata para investir no agronegócio. O homem de São Paulo era um empresário que achava que tudo que não pudesse ser explicado pela ciência moderna era superstição de gente ignorante. Quando Toninho tentou contar sobre os problemas que tinham tido com o gado, o comprador riu e disse que devia ter sido alguma doença que os veterinários local não souberam diagnosticar direito. 6 meses depois, Zé soube por outros fazendeiros da região que o novo dono da fazenda tinha abandonado o lugar depois de perder quase todo o rebanho em menos de 2 meses. Diziam que ele tinha sido encontrado numa estrada a uns 10 quilômetros da fazenda, andando a pé, falando sozinho e repetindo que a coisa não parava de crescer. Segundo o que se comentava, o empresário de São Paulo tinha perdido não só o gado, mas também alguns funcionários que tinham desaparecido misteriosamente. E a polícia tinha feito investigação, mas não encontrou rastro dos desaparecidos. Apenas as roupas deles, largada no mato, sempre rasgada da mesma forma, com 3 cortes paralelos. O empresário foi internado numa clínica psiquiátrica em São Paulo, onde ficou repetindo por meses que tinha visto o começo do fim do mundo naquela fazenda. Dizia que a criatura não era só uma, mas que havia muitas outras espalhadas pelo planeta e que elas estavam acordando depois de milênios de sono. Até hoje, a fazenda continua abandonada. A casa principal foi invadida pelo mato, as cercas caíram e a natureza foi retomando o espaço. Mas as pessoas da região continuam evitando aquela área, principalmente de noite. Às vezes, alguns viajantes que passam por aquela estrada de madrugada contam que ouvem gemido vindo da direção da propriedade e que conseguem ver uma sombra grande se mexendo lá longe, na beira do mato. Alguns relatos mais recentes falam de várias sombras, como se o número de criaturas tivesse aumentado ao longo dos anos. Os fazendeiros da região evitam falar sobre o assunto, mas todos sabem da história. Sabem que tem alguma coisa naquelas terras que não deveria existir, alguma coisa que fica com fome e que precisa se alimentar. E todos torcem para que um dia essa coisa resolva ir embora e procurar outro lugar para viver. Mas tem gente que acredita que ela nunca vai ir embora, que aquele lugar se tornou uma espécie de portal entre o mundo normal e algum lugar muito distante e muito antigo. E que, com o tempo, outras criaturas parecidas podem chegar por esse portal.
até que um dia não vai ter mais como manter elas escondidas no mato. Zé do Carmo, até hoje, não consegue dormir direito quando lembra daquela noite que passou escondido atrás do galpão. Diz que ainda tem pesadelo com aquela coisa alta e escura, caminhando devagar na direção dos boi, matando eles só com a presença. E jura que, se um dia tiver que passar por aquela região de novo, vai fazer questão de ir por outro caminho, mesmo que seja mais longe. Porque tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar. E às vezes é melhor não tentar entender. É melhor só aceitar que elas existem, manter distância e torcer para que elas não resolvam sair do lugar onde sempre viveram para procurar outras terras para se alimentar. E principalmente, é melhor torcer para que elas não resolvam se reproduzir ou chamar outras da mesma espécie. Porque se isso acontecer, pode ser que um dia não tenha mais lugar seguro para ninguém. Nem na cidade, nem na roça, nem em lugar nenhum deste mundo. Era numa terça-feira de janeiro, quando o Sebastião das Neves resolveu contar para o pessoal da venda do seu Joaquim aquilo que tinha acontecido com ele e com o filho, o Pedrinho, quando foram pescar na Cachoeira Velha, lá para as bandas da serra. O homem estava com um semblante pesado, daqueles que a gente vê em quem carregou peso demais nas costas. E quando começou a falar, todos pararam o que estavam fazendo para escutar, porque Sebastião nunca foi de inventar mentira. Em Cachoeira ficava numa propriedade que não tinha dono certo, numa região onde as divisas das fazendas se perdiam no meio do mato fechado. Era um lugar bonito, com água clara que despencava de uns 20 metros de altura, formando um poço fundo que sempre teve fama de ser bom para pescar, mas também sempre teve fama de ser um lugar onde acontecia coisa estranha, embora ninguém soubesse explicar direito o quê. Sebastião conhecia aquele lugar desde menino, quando o pai dele levava ele e os irmãos para pescar nos domingos depois da missa. Naquela época, ainda nos anos 60, a cachoeira era visitada por várias famílias da região, que faziam piquenique na beira do poço e deixavam as crianças brincar na água rasa, enquanto os homens tentavam pegar os peixes grandes que viviam no fundo. Mas com o passar dos anos, o lugar foi sendo abandonado. Primeiro pararam de ir as famílias com criança pequena, depois os pescadores mais idosos também deixaram de frequentar a cachoeira. Quando perguntavam o motivo, as pessoas sempre davam desculpa vaga. O caminho estava ficando difícil, tinha lugar melhor para pescar, o poço estava ficando fundo demais. A verdade, que poucos tinham coragem de admitir, era que a cachoeira tinha começado a dar uma sensação estranha para quem ficava lá muito tempo. Uma sensação de estar sendo observado, de não estar sozinho mesmo, quando claramente não tinha mais ninguém por perto. Alguns falavam que a água do poço estava sempre gelada demais, mesmo nos dias de calor mais forte, como se alguma coisa lá no fundo tivesse esfriando a água. Sebastião, que sempre foi meio teimoso e não acreditava muito em história de assombração, continuou frequentando a cachoeira mesmo depois que os outros pararam de ir. Levava o filho Pedrinho, que na época tinha uns 12 anos, para ensinar o menino a pescar e para passar um tempo junto, longe das obrigações da fazenda. Foi numa dessas pescarias, num sábado de manhã no começo do verão, que eles começaram a notar que tinha alguma coisa diferente no comportamento dos peixes. Os bichos, que sempre foram abundantes no poço, pareciam ter sumido da parte mais funda, ficando só na beirada, na água mais rasa. E mesmo os peixes pequenos que conseguiam pegar estavam com um comportamento estranho, como se tivessem com medo de alguma coisa. Pedrinho, que tinha os olhos aguçados da criançada, foi o primeiro a reparar que a água do poço estava mais escura que o normal. Não era sujeira de terra ou folha, mas uma escuridão que parecia vir de dentro da própria água, como se alguma coisa lá no fundo tivesse mudado de cor ou de consistência. Sebastião, no começo, não deu muita atenção para o comentário do filho, achando que era impressão de menino. Mas quando prestou atenção,
percebeu que realmente havia alguma coisa diferente. A água, que sempre foi cristalina, a ponto de conseguir ver o fundo mesmo nos lugares mais fundo, agora estava opaca numa profundidade de uns 3 metros, impossibilitando enxergar o que havia mais embaixo. O mais perturbador era que a escuridão na água não era uniforme. Parecia se mexer, como se fosse uma massa escura que flutuava lá no fundo, mudando de formato e de posição conforme o tempo passava. Às vezes tinha o formato mais arredondado, às vezes mais alongado, às vezes parecia se dividir em várias partes menores que se mexiam independentemente. Durante a semana seguinte, pai e filho continuaram indo na cachoeira, mas sempre saíam de lá com uma sensação de desconforto que não conseguiam explicar. A água continuava escura, os peixes continuavam escassos e agora tinha começado a aparecer outro sinal estranho. As pedras ao redor do poço estavam sempre úmidas, mesmo nos dias de sol forte, como se alguma coisa saísse da água durante a noite e deixasse rastro de umidade por toda parte. Foi o Pedrinho quem primeiro reparou nas marcas. Eram como pegada, só que diferentes de qualquer pegada que eles conheciam. Eram grandes, com formato mais ou menos circular, mas com marca de algo que parecia dedos, só que dedos comprido demais e em número maior que 5. As marcas saíam da beira do poço e seguiam por alguns metros em direção ao mato, sempre úmida, sempre fresca, como se tivessem sido feitas há pouco tempo. Sebastião tentou convencer a si mesmo de que deviam ser pegada de algum animal que descia para beber água durante a noite. Talvez uma anta ou uma onça, ou mesmo algum animal que ele não conhecia. Mas no fundo, sabia que não era isso. As marcas eram grandes demais para ser de anta e diferentes demais para ser de qualquer animal terrestre que ele conhecesse. Uma noite, Sebastião resolveu ficar escondido perto da cachoeira para ver se conseguia descobrir que animal estava fazendo aquelas marcas. Levou uma espingarda carregada, uma lanterna potente e provisão para passar a madrugada toda acordado se fosse necessário. Se escondeu atrás de uma pedra grande, de onde conseguia ver tanto o poço quanto a trilha que levava até a água. Por volta das 2 horas da manhã, quando a lua estava alta e iluminava bem a cachoeira, Sebastião começou a ouvir um barulho estranho vindo da direção da água. Não era o som normal da cachoeira caindo, mas um barulho diferente, como se alguma coisa grande tivesse se mexendo dentro do poço, perturbando a água e fazendo ela borbulhar de um jeito anormal. O barulho foi ficando mais alto e mais complexo, como se não fosse só uma coisa se mexendo na água, mas várias coisas diferentes, todas ao mesmo tempo. Tinha som de água sendo agitada, som de alguma coisa pesada batendo contra as pedras do fundo, e um som mais estranho ainda, como um sibilo baixo que parecia vir de debaixo d'água. Sebastião se preparou para ver algum animal grande saindo do poço, talvez uma onça ou um jacaré que tivesse subido o rio. Mas o que ele viu foi alguma coisa que nem nos pesadelos mais estranhos ele teria imaginado. A água do poço começou a se agitar de um jeito que não parecia natural. Formavam-se ondas grandes, como se tivesse uma tempestade, mas não tinha vento nenhum. A água subia e descia, criando redemoinhos que não deviam existir num poço de cachoeira. E do meio dessa agitação toda, começou a emergir alguma coisa. A princípio, Sebastião pensou que fosse uma árvore grande que tivesse caído no poço e que agora estava boiando na superfície. Mas logo percebeu que a coisa se mexia de um jeito que a árvore nenhuma podia se mexer. Era longa, escura e parecia ter uma textura diferente da madeira, mais lisa, mais orgânica. Conforme a coisa continuava saindo da água, Sebastião percebeu que não era uma árvore nem nada parecido. Era algum tipo de criatura, só que uma criatura diferente de qualquer animal que ele conhecesse. Era comprida como uma cobra gigante, mas mais grossa, e parecia ter várias partes que se mexiam independentemente, como se fosse formada por vários animais grudados junto.
A criatura não saía completamente da água, mas ficava com uma parte do corpo na superfície, se mexendo devagar, como se estivesse explorando o ambiente ao redor do poço. Tinha protuberância que parecia um cabeça, mas em número maior que qualquer animal normal devia ter. E essas protuberâncias se mexiam, olhando para a direção diferente, como se cada uma delas fosse capaz de ver e pensar por conta própria. O que mais impressionava Sebastião era o tamanho da coisa. Pela parte que conseguia ver fora d'água, calculava que a criatura devia ter pelo menos uns 15 metros de comprimento, e isso sem contar a parte que ainda estava submersa. A espessura variava ao longo do corpo, sendo mais fina nas extremidades e mais grossa no meio, como se fosse um animal que tivesse evoluído para viver em água profunda. A superfície da criatura brilhava na luz da lua, como se tivesse coberta por uma substância viscosa que refletia a luminosidade, e conforme ela se mexia, deixava rastro na água, uma espécie de brilho fosforescente que demorava alguns minutos para desaparecer completamente. Mas o mais perturbador era que a criatura parecia saber que estava sendo observada. Uma das protuberâncias, que parecia cabeça, se virou na direção onde Sebastião estava escondido e ficou parada, como se estivesse focalizando a atenção nele. Mesmo estando a uma distância considerável e bem escondido atrás da pedra, Sebastião teve a sensação nítida de que a coisa sabia exatamente onde ele estava. Nesse momento, Sebastião sentiu uma sensação estranha na mente, como se alguma coisa estivesse tentando entrar nos pensamentos dele. Não era uma sensação física, mas algo mais sutil, como se uma presença estranha tivesse tentando explorar a consciência dele, mexendo nas lembranças e no sentimento. Junto com essa invasão mental, Sebastião começou a ver imagens que não eram suas. Via lugar submerso, caverna cheia de água, outro ser parecido com aquela criatura nadando em profundidade que não deviam existir na terra. Via também imagem de tempo muito antigo, de época em que o planeta era diferente, com o oceano onde hoje tinha terra seca. As imagens eram tão vívidas que Sebastião teve dificuldade para distinguir o que era real e o que estava sendo implantado na mente dele. Sentia como se estivesse sendo transportado para outro lugar, para outro tempo, onde aquele tipo de criatura era comum e onde eles dominavam um mundo muito diferente do atual. A experiência durou alguns minutos, mas para Sebastião pareceu hora. Quando finalmente conseguiu se libertar daquela invasão mental, percebeu que a criatura tinha voltado para dentro d'água e que o poço tinha voltado ao normal. A superfície estava lisa, sem sinal da agitação que tinha presenciado, como se nada tivesse acontecido. Sebastião ficou ali parado por mais uma hora, esperando para ver se a coisa voltava a aparecer, mas nada aconteceu. O resto da madrugada passou em silêncio, só com o som normal da cachoeira caindo na água. Quando amanheceu, ele examinou a beira do poço e encontrou as marcas úmidas de sempre, só que agora em quantidade maior e espalhada por uma área mais ampla. No dia seguinte, quando contou para o Pedrinho o que tinha visto, o menino ficou assustado, mas também curioso. Queria voltar na cachoeira para ver se conseguia ver a criatura também, mas Sebastião proibiu terminantemente. Disse que era perigoso demais, que eles não sabiam do que aquela coisa era capaz. Mas a curiosidade do menino era maior que o medo. E alguns dias depois, enquanto Sebastião estava trabalhando na roça, Pedrinho pegou a bicicleta e foi sozinho para a cachoeira. Chegou lá no meio da tarde, quando o sol ainda estava alto, achando que durante o dia seria mais seguro. O que Pedrinho encontrou foi uma cachoeira completamente diferente da que conhecia. A água, que sempre foi clara, agora estava completamente preta, como breu, impossível de ver qualquer coisa embaixo da superfície. O poço parecia mais fundo também, como se o fundo tivesse afundado ainda mais, ou como se alguma coisa tivesse cavado um buraco maior lá embaixo. Mas o mais estranho era o silêncio.
E cachoeira continuava caindo com a mesma força de sempre, mas o barulho da água batendo no poço estava abafado, como se alguma coisa tivesse absorvendo o som. E não tinha mais passarinho cantando ao redor, nem inseto fazendo barulho, nem qualquer som de vida animal na região. Pedrinho ficou na beira do poço, tentando ver alguma coisa através da água escura, mas não conseguia distinguir nada. Foi então que percebeu que a água estava se mexendo de um jeito estranho, formando pequenas ondas circulares que saíam do centro do poço e se espalhavam para a beira, como se alguma coisa lá no fundo tivesse pulsando ou respirando. O menino estava se preparando para ir embora quando a água começou a borbulhar no centro do poço. Não era borbulhamento normal, como de fonte quente, mas alguma coisa mais violenta, como se uma quantidade enorme de ar tivesse sendo liberada do fundo. E junto com as bolhas, começou a subir um cheiro estranho, doce e enjoativo, como de fruta podre misturada com peixe morto. Foi então que Pedrinho viu a criatura emergindo da água preta. Era parecida com o que o pai tinha descrito. Só que agora ele conseguia ver mais detalhes. A superfície da coisa era lisa e brilhosa, mas não era uniforme. Tinha parte que pareciam escama, outras que pareciam pele nua, e outras ainda que tinham uma textura mais rugosa, como casca de árvore. As várias cabeças da criatura se mexiam independentemente, explorando o ambiente ao redor do poço. E Pedrinho percebeu que elas não eram bem cabeça, mas mais como tentáculo grosso com alguma coisa parecida com olho na ponta. Os olhos eram grandes, sem pálpebra, e brilhavam com uma luz própria, meio azulada. Quando uma das cabeças tentáculos se virou na direção do menino, Pedrinho sentiu a mesma invasão mental que o pai tinha descrito. Mas para uma criança, a experiência foi ainda mais intensa e perturbadora. Ele não só via as imagens estranhas, mas sentia como se estivesse sendo puxado para dentro delas. Como se a criatura estivesse tentando arrancar ele do mundo real e levar para aquele lugar submerso e sombrio que aparecia nas visões. Pedrinho viu criatura parecida com aquela nadando em oceano profundo, mas oceano que não existiam na Terra. Via planeta inteiro coberto por água escura, onde esse tipo de ser vivia em cidade construída no fundo do mar. Via também que aquela criatura na cachoeira não estava sozinha, mas era parte de um grupo maior que vivia em lago e rio espalhado por várias regiões do país. As imagens eram tão real que Pedrinho teve dificuldade para lembrar onde estava. Por um momento, achou que realmente estava nadando naquele oceano estranho, cercado por criatura gigantesca. Sentia a água gelada entrando nos pulmões, a pressão da profundidade esmagando o corpo, a sensação de estar sendo observado por inteligência muito mais antiga e poderosa que qualquer coisa humana. Foi só quando a criatura começou a sair mais da água, revelando ainda mais do corpo imenso, que Pedrinho conseguiu se libertar da visão. O medo foi mais forte que a fascinação, e ele conseguiu correr para longe da cachoeira, pedalando a bicicleta como nunca tinha pedalado na vida. Quando chegou em casa, Pedrinho estava pálido e tremendo. Contou para o pai o que tinha visto, mas percebeu que as palavras não conseguiam transmitir a intensidade da experiência. Era como tentar descrever um pesadelo para alguém que nunca tinha sonhado. Sebastião ficou preocupado não só com o que o filho tinha visto, mas também com uma mudança que notou no comportamento do menino. Pedrinho ficou mais quieto, mais introspectivo, como se parte da alegria natural da infância tivesse sido sugada pela experiência na cachoeira. E às vezes, quando estava distraído, o menino ficava olhando para longe com uma expressão estranha, como se estivesse vendo coisa que não estavam ali. Sebastião resolveu procurar outras pessoas da região para ver se alguém mais tinha passado por experiência parecida. Foi então que descobriu que várias famílias tinham tido problemas similares ao longo dos anos. Crianças que tinham sumido perto de cachoeira e nunca mais tinham sido encontradas. Pescador que tinham voltado de pescaria falando de coisa estranha que tinham visto na água.
gente que tinha mudado de comportamento depois de passar muito tempo perto de certas cachoeiras da região. Um senhor muito idoso, o seu Antônio, que morava na região há mais de 80 anos, contou que a cachoeira sempre teve reputação de ser um lugar perigoso. Disse que os índios que viviam ali, antes dos colonizadores chegarem, já evitavam aquele lugar, falando que era morada de espírito da água que podia enlouquecer as pessoas ou fazer elas desaparecer para sempre. Segundo o seu Antônio, havia várias lendas sobre criaturas que viviam em lago e cachoeira profunda, ser muito antigo, que existiam desde antes do ser humano aparecerem na Terra. Esses ser tinham se escondido nas profundezas quando o mundo mudou, mas ainda saíam às vezes para se alimentar ou para explorar a superfície. O velho explicou que essas criaturas se alimentavam não só de peixe ou outros animais, mas de alguma coisa mais sutil, uma espécie de energia que o ser vivo possuíam, e que quando elas faziam contato mental com uma pessoa, sugavam parte dessa energia, deixando a vítima mais fraca, mais vulnerável. Sebastião percebeu que tanto ele quanto o filho tinham ficado diferentes depois dos encontros com a criatura. Sentiam-se mais cansados, menos interessados nas atividades normais, como se uma parte da vitalidade tivesse sido drenada. E às vezes tinham um sonho estranho, onde se viam nadando em água escura, cercado por ser gigantesco. O seu Antônio aconselhou que eles evitassem completamente aquela cachoeira e qualquer outra cachoeira da região que tivesse poço muito fundo. Disse que havia ritual de proteção que os antigos faziam, mas que a maioria das pessoas tinha esquecido. O melhor mesmo era manter distância e esperar que a criatura voltasse para o sono profundo de onde tinha saído. Sebastião seguiu o conselho e proibiu o filho de voltar na cachoeira, mas mesmo longe dali, continuavam tendo problema. Os sonhos estranhos se tornaram mais frequentes, e às vezes Pedrinho acordava no meio da noite, dizendo que tinha ouvido alguém chamando ele, uma voz que vinha de dentro d'água. Foi numa noite de lua cheia que a situação ficou realmente perigosa. Sebastião acordou e percebeu que Pedrinho não estava na cama. Procurou pela casa toda e não encontrou o menino. Foi então que viu que a porta da cozinha estava aberta e que havia pegada molhada no chão, saindo da casa e seguindo na direção da estrada. Sebastião pegou uma lanterna e saiu correndo atrás do filho. As pegadas molhadas continuavam pela estrada, sempre na direção da cachoeira. Mas não eram só pegada de Pedrinho. Junto com as marcas do pé do menino, havia outras pegadas. Aquelas marcas circulares e estranhas que eles tinham visto na beira do poço. Sebastião correu o mais rápido que conseguiu, seguindo o rastro molhado pela estrada escura. Quando chegou perto da cachoeira, ouviu a voz do filho gritando, mas não era um grito de dor. Era mais como se Pedrinho tivesse chamando alguém, falando com alguma coisa. Encontrou o menino na beira do poço, de pé na água até o joelho, olhando fixo para baixo, como se estivesse vendo alguma coisa na água escura. Pedrinho não respondeu quando o pai chamou, não pareceu nem ouvir a voz dele. Estava como se estivesse em transe, completamente absorvido por alguma coisa que só ele conseguia ver. Sebastião entrou na água e pegou o filho no braço, tentando puxar ele para fora do poço. Mas Pedrinho resistiu, tentando voltar para a água, falando coisa desconexa sobre ter que voltar para casa, sobre ter que ir com eles para o lugar fundo. Foi então que Sebastião viu a criatura emergindo da água novamente, só que dessa vez ela estava mais perto, quase tocando no menino. Os tentáculos cabeça se mexiam ao redor de Pedrinho, como se estivessem fazendo carinho nele, e os olhos brilhantes fitavam o menino com uma intensidade hipnótica. Sebastião percebeu que a criatura estava tentando levar Pedrinho para debaixo d'água, usando algum tipo de controle mental para fazer o menino ir voluntariamente. Pegou o filho com força e saiu correndo da água, carregando ele no colo mesmo com o menino se debatendo e gritando que queria ficar. Durante o caminho de volta para casa, Pedrinho aos poucos foi voltando ao normal.
como se estivesse acordando de um sonho profundo. Quando chegaram em casa, o menino não se lembrava de nada que tinha acontecido. A última coisa que recordava era de ter ido dormir na própria cama. No dia seguinte, Sebastião tomou uma decisão drástica. Vendeu a fazenda e se mudou com a família para uma cidade maior, longe daquela região. Não contou para o comprador da propriedade sobre a criatura na cachoeira, mas fez questão de vender por um preço baixo, para conseguir sair de lá o mais rápido possível. Antes de ir embora, Sebastião voltou uma última vez na cachoeira, não para pescar, mas para tentar entender melhor o que tinha acontecido com eles. Encontrou o poço mais fundo e mais escuro que nunca, e a água completamente parada, como se tivesse virado uma superfície sólida de tão densa. Na beira da água havia dezenas de objetos que não estavam lá antes. Óculos, relógio, pedaço de roupa, sapato, todos meio derretido ou corroído, como se tivessem ficado muito tempo submerso em água ácida. Sebastião reconheceu alguns dos objetos como pertencentes à pessoa da região que tinham desaparecido ao longo dos anos. Foi então que ele entendeu que a criatura não era só uma curiosidade estranha, mas algo realmente perigoso, que tinha sido responsável pelo desaparecimento de várias pessoas ao longo do tempo. E que se ele não tivesse tirado Pedrinho da água naquela noite, o menino teria se tornado mais uma vítima. Sebastião nunca mais voltou naquela região, nem deixou o filho voltar. Mas até hoje, mais de 20 anos depois, ele ainda tem pesadelo com aquela criatura. E às vezes, quando está perto de qualquer rio ou cachoeira, sente uma sensação estranha, como se alguma coisa debaixo d'água estivesse olhando para ele, lembrando dele, esperando uma oportunidade para terminar o que tinha começado naquela noite de lua cheia. Pedrinho cresceu e se tornou um homem normal, mas nunca quis aprender a nadar. Sempre que alguém pergunta o motivo, ele diz que tem medo de água profunda, mas não consegue explicar de onde vem esse medo. E às vezes, quando passa perto de rio ou açude, para e fica olhando fixo para a água, como se estivesse vendo alguma coisa que os outros não conseguem ver. Por isso que Sebastião sempre aconselha as pessoas a terem cuidado com cachoeira muito profunda, principalmente as que ficam em lugar isolado e que têm fama de ser perigosa, porque tem coisa neste mundo que são mais antiga que a humanidade, coisa que vivem nas profundezas e que às vezes sobem para a superfície para procurar alguma coisa que precisam. E quando essas coisas encontram uma pessoa sozinha, principalmente criança, que ainda não desenvolveram as defesas mentais dos adultos, elas podem tentar levar essa pessoa para baixo d'água, para um lugar de onde nunca mais é possível voltar. Um lugar onde o tempo passa diferente, onde as regras da vida normal não funcionam, e onde quem entra se torna parte de alguma coisa muito maior e muito mais antiga que qualquer coisa que existe na superfície da Terra. Era numa quinta-feira de agosto, quando o Mário Fernandes resolveu contar para o pessoal que se juntava na praça depois do trabalho aquilo que tinha acontecido com ele quando foi explorar a igreja velha que ficava no alto do morro, uns 5 quilômetros da cidade. O homem estava com os olhos meio vermelho, como quem não tinha dormido direito há semanas, e quando começou a falar, a voz saía meio rouca, como se tivesse gritado muito ou como se tivesse passado muito tempo sem conversar com ninguém. A igreja tinha sido construída no século XVIII pelos bandeirantes que tinham se estabelecido na região em busca de ouro. Era uma construção simples, de pedra e cal, com uma torre pequena, onde ficava pendurado um sino de bronze que, segundo os mais velhos, tinha sido trazido de Portugal pelos primeiros colonizadores. Por quase 200 anos, o sino da igreja marcou o ritmo da vida na região, chamando os fiéis para a missa, anunciando nascimento e morte e tocando o alarme quando havia perigo. Mas a história daquela igreja era mais complexa do que a maioria das pessoas da cidade sabia. Os documentos mais antigos,
guardado no cartório da comarca, mostravam que a construção tinha sido erguida exatamente no local onde antes existia um templo indígena, um lugar sagrado da tribo dos Kayapó, que habitava a região muito antes da chegada dos europeus. Os índios tinham sido expulsos à força pelos bandeirantes, mas não antes de amaldiçoar o local, prometendo que a terra nunca aceitaria a nova religião que estava sendo imposta sobre a antiga. O primeiro padre da igreja, o padre Joaquim, tinha relatado em cartas para o bispado de São Paulo que enfrentava dificuldades incomuns na celebração dos cultos. Os fiéis reclamavam de sensação estranha durante as missas, e muitos chegavam a desmaiar sem motivo aparente. As crianças, principalmente, pareciam ter medo de entrar na igreja, chorando desesperadamente sempre que os pais tentavam levar elas para o batismo ou para a primeira comunhão. Mais perturbador ainda eram os relatos do próprio padre Joaquim sobre fenômeno inexplicável que aconteciam na igreja. Vela que se acendiam sozinha durante a madrugada, som de passo pesado, caminhando pela nave quando não havia ninguém na igreja, e principalmente o sino que tocava sem que ninguém puxasse a corda, sempre numa cadência estranha que não correspondia a nenhum toque tradicional da Igreja Católica. O padre Joaquim permaneceu na paróquia por apenas 2 anos, antes de pedir transferência urgente para o bispado, alegando que sua saúde mental estava sendo afetada por influência diabólica no local. Seu sucessor, o padre Manuel, durou ainda menos tempo, apenas 8 meses, e partiu depois de um incidente que ele se recusou a relatar em detalhes, dizendo apenas que tinha presenciado alguma coisa que não devia existir em casa de Deus. Durante o século seguinte, a igreja passou pelas mãos de mais de 20 padres diferentes, nenhum permanecendo por mais de 5 anos. Alguns partiam alegando problema de saúde, outros solicitavam transferência por motivo pessoal, e pelo menos 3 simplesmente desapareceram sem deixar rastro, incluindo o padre Antônio em 1987. Mas apesar de todos os problemas, a igreja continuou funcionando até o final dos anos 80, principalmente porque a população local tinha se acostumado com as estranhezas e tinha desenvolvido uma forma peculiar de conviver com elas. As missas eram celebradas sempre durante o dia, nunca de noite. As crianças eram batizadas numa igreja de cidade vizinha, e quando o sino tocava sozinho durante a madrugada, as pessoas simplesmente fingiam que não ouviam. Foi em 1987, por motivo que ninguém na cidade conseguia explicar direito, que a igreja foi definitivamente abandonada. O padre Antônio, que era considerado um dos mais corajosos que já tinha servido na paróquia, tinha saído numa manhã dizendo que ia visitar uns doentes na zona rural e nunca mais tinha voltado. Encontraram o carro dele numa estrada de terra, com a chave na ignição e a porta aberta. Mas o padre nunca foi encontrado. A investigação policial do desaparecimento do padre Antônio revelou detalhes perturbadores. Testemunhas relataram que, na noite anterior ao desaparecimento, o sino da igreja tinha tocado ininterruptamente das 2 às 5 da manhã, num padrão complexo que lembrava código Morse, mas que não correspondia a nenhuma mensagem conhecida. Várias pessoas da cidade tinham acordado com pesadelo simultâneo, todos envolvendo a figura do padre caminhando em direção ao morro durante a madrugada. Mais estranho ainda, quando a polícia examinou a igreja, encontrou evidência de que alguém tinha estado lá recentemente. O altar estava arrumado como se uma missa tivesse sido celebrada na madrugada, com vela acesa e a Bíblia aberta numa passagem específica do Apocalipse. Mas não havia pegada humana no chão empoeirado da igreja, apenas marca circular estranha que os investigadores não conseguiram identificar. Depois do desaparecimento do padre Antônio, a diocese mandou outro sacerdote para assumir a paróquia, mas o novo padre durou apenas 3 meses.
O padre José, um homem jovem, recém-formado no seminário, chegou na cidade cheio de entusiasmo para renovar a fé da comunidade, mas logo começou a relatar experiências perturbadoras. O padre José descreveu numa carta para o bispo, encontrada posteriormente nos arquivos da diocese, que sentia uma presença malévola toda vez que tentava celebrar missa. Durante as orações, ouvia sussurro em língua desconhecida que pareciam vir das paredes da igreja. Os fiéis também começaram a reclamar de sensação física desagradável durante os cultos, dor de cabeça, náusea e uma sensação de que alguma coisa invisível estava tocando neles. Mas o que finalmente convenceu o padre José a abandonar a paróquia foi um incidente que aconteceu numa noite de outubro. Ele tinha ficado na igreja depois da missa vespertina para preparar o sermão do domingo seguinte, quando ouviu o som de canto vindo da torre do sino. Não era canto católico, mas alguma coisa em língua indígena, cantado por várias vozes que harmonizavam numa melodia hipnótica e perturbadora. Quando subiu na torre para investigar, o padre José encontrou o sino balançando suavemente, como se tivesse acabado de ser tocado. Mas não havia ninguém lá. Mais perturbador ainda, as inscrições em latim que sempre estiveram gravadas no bronze do sino tinham mudado. No lugar das palavras sagrada tradicionais, agora havia símbolo estranho que ele não conseguia ler, mas que causavam uma sensação de terror profundo só de olhar. O padre José partiu na manhã seguinte, deixando apenas um bilhete dizendo que tinha sido chamado para servir em outro lugar. A diocese, depois de receber relatório detalhado sobre as ocorrências, decidiu fechar a igreja definitivamente. Trancaram as portas com corrente e cadeado, mas deixaram o sino no lugar, porque era pesado demais para ser removido sem equipamento especial e porque, segundo o próprio bispo, certas coisas são melhor deixadas onde estão. Durante os anos de abandono que se seguiram, a igreja do Morro se tornou uma fonte constante de perturbação para a comunidade local. O sino continuava tocando esporadicamente durante a madrugada, sempre em padrão complexo, que variavam, mas que nunca correspondiam aos toques tradicionais de igreja. As pessoas da cidade tinham se acostumado a acordar durante essas noites e simplesmente esperar em silêncio até que o som parasse. Mas as coisas ficaram mais complicadas quando começaram os desaparecimentos. Ao longo dos anos, 5 pessoas da cidade desapareceram em circunstância misteriosa, sempre depois de noite em que o sino tocou por período prolongado. Os desaparecimentos seguiam um padrão. A pessoa saía de casa durante a madrugada, supostamente atraída pelo som do sino, e nunca mais era vista. O primeiro desaparecimento foi o do João Batista, um fazendeiro de 50 anos conhecido por sua religiosidade. João tinha saído de casa numa madrugada de dezembro, deixando a porta aberta e a chave do carro em cima da mesa. A esposa encontrou o bilhete dele dizendo apenas: "Ouvi o chamado, preciso ir". O carro de João foi encontrado no pé do morro, mas ele nunca foi localizado. 6 meses depois, foi a vez da Maria das Dores, uma professora aposentada que vivia sozinha. Os vizinhos relataram que ela tinha sido vista caminhando em direção ao morro, durante uma madrugada em que o sino tocou por mais de 3 horas seguidas. Como João Batista, Maria nunca foi encontrada, deixando apenas rastro até a base do morro. Os outros desaparecimentos seguiram padrão similar. Pessoas aparentemente normais, que após noite de sino tocando, saíam de casa durante a madrugada e caminhavam em direção à igreja abandonada. As investigações policiais nunca encontraram corpo nem evidência de crime, e os casos permaneceram sem solução. Mário Fernandes tinha chegado na cidade há 2 anos, vindo da capital em busca de vida mais tranquila. Trabalhava como contador numa firma pequena e morava sozinho numa casa alugada no centro da cidade. Era um homem metódico, cético em questão de religião e superstição, e sempre foi do tipo que gostava de explicação lógica para tudo.
Quando ouviu as histórias sobre a igreja abandonada, Mário ficou intrigado não pela possibilidade de fenômeno sobrenatural, mas pela psicologia por trás das lendas urbanas. Achava fascinante como comunidade pequena podiam criar narrativa complexa para explicar coincidência e acontecimento que tinham explicação mais simples. Foi essa curiosidade intelectual, combinada com seu interesse por história local e arquitetura colonial, que levou Mário a decidir visitar a igreja. Tinha lido sobre ela nos arquivos históricos da cidade e sabia que era um exemplo bem preservado da arquitetura religiosa do período colonial. A ideia de explorar um prédio histórico abandonado parecia uma forma interessante de passar um domingo sem compromisso. Era numa tarde de domingo de agosto, com céu claro e temperatura amena, que Mário resolveu subir o morro para conhecer a igreja abandonada. O caminho era íngreme e meio coberto de mato, porque fazia tempo que ninguém cuidava da trilha, mas dava para passar sem muita dificuldade. Conforme ia subindo, percebia que a vegetação ao redor da igreja era diferente do resto do morro, mais escura, com árvore que pareciam doente mesmo sem motivo aparente. A diferença na vegetação era realmente marcante. Enquanto o resto do morro tinha mata típica da região, com árvore frondosa e vegetação exuberante, a área ao redor da igreja parecia sofrer de algum tipo de praga ou doença. As árvores eram menores, com galho retorcido e folha amarelada mesmo sendo verão. O mato crescia de forma estranha, formando padrão circular ao redor da igreja, como se alguma coisa no solo impedisse o crescimento normal das plantas. Mário, com sua mente analítica, especulou sobre possível causa para essa diferença na vegetação. Talvez houvesse algum problema no solo, acúmulo de mineral tóxico ou diferença na drenagem que afetasse o crescimento das plantas. Ou talvez fosse simplesmente resultado do abandono, já que a área não recebia os mesmos cuidados que o resto do morro. Quando chegou na igreja, Mário ficou impressionado com o estado de conservação do prédio. Apesar de quase 40 anos de abandono, a construção estava quase intacta, com apenas algumas telhas quebradas e um pouco de mato crescendo nas paredes. As portas de madeira estavam trancadas com corrente grossa e cadeado militar, mas a janela lateral tinham perdido o vidro ao longo do tempo, permitindo que ele conseguisse olhar para dentro. O exterior da igreja mostrava sinais interessantes da técnica de construção colonial. As paredes eram de pedra local unida com argamassa de cal e areia, numa técnica que os portugueses tinham aprendido com os mouros e adaptado para o clima tropical brasileiro. A torre era proporcionalmente pequena em relação ao resto da construção, seguindo o padrão das igrejas de fronteira que precisavam ser construídas rapidamente com recurso limitado. Mas havia detalhe arquitetônico que chamaram a atenção do Mário por serem incomuns. Esculpida na pedra da fachada, havia símbolo que não pareciam cristão. Era um desenho geométrico complexo que lembravam arte indígena, mas misturado com elemento que ele não conseguia identificar. Alguns dos símbolos pareciam representar figura humana, mas com proporção estranha, como se fossem pessoa muito alta e muito magra. O interior da igreja, visto através das janelas sem vidro, parecia surpreendentemente bem preservado. Os bancos de madeira ainda estavam no lugar, organizados em fileira voltada para o altar, embora coberto por camada grossa de poeira. O altar de pedra permanecia intacto, com um crucifixo grande pendurado na parede do fundo. Mas mesmo de fora, Mário percebia que havia alguma coisa estranha na disposição dos objetos. Os bancos, por exemplo, não estavam organizados da forma tradicional. Em vez de fileira paralela voltada para o altar, eles formavam um padrão mais complexo, como se tivessem sido rearranjados para algum tipo de cerimônia específica. E no chão, mesmo coberto de poeira, era possível distinguir marcas que sugeriam que móvel pesado tinham sido movido recentemente.
Assim que colocou os pés dentro da igreja, depois de forçar a passagem por uma das janelas com grade solta, Mário sentiu uma mudança imediata na temperatura. O ar lá dentro estava mais frio que o esperado, considerando que era uma tarde de verão e que o sol estava batendo forte no telhado. Não era só frio, mas também mais pesado, mais difícil de respirar, como se tivesse menos oxigênio no ar. A diferença de temperatura era tão pronunciada que Mário pôde ver o próprio bafo quando expirava, como acontece em dia muito frio. Isso era particularmente estranho porque a temperatura externa estava ao redor dos 25 graus. E a igreja, sendo construída de pedra, devia reter calor em vez de esfriar o ambiente. O cheiro também era complexo e perturbador. Não era só mofo e poeira, como seria de esperar num lugar fechado há décadas, mas alguma coisa mais elaborada. Tinha um componente doce e enjoativo, como de incenso que tivesse ficado guardado por muito tempo, misturado com um odor mais desagradável, como de alguma coisa orgânica que tivesse apodrecido em lugar fechado e sem ventilação. Conforme Mário ia se acostumando com o cheiro, percebia camadas adicionais de odor. Havia um componente metálico, como de moeda velha ou ferro enferrujado. Outro componente lembrava terra molhada, mas terra que tivesse ficado encharcada por muito tempo até desenvolver um cheiro de decomposição. E por baixo de tudo isso, um odor que ele não conseguia identificar, mas que despertava uma sensação instintiva de desconforto. Mário acendeu a lanterna potente que tinha trazido e começou a explorar o interior da igreja metodicamente. Os bancos de madeira, vistos de perto, mostravam sinais de ter sido movido recentemente, apesar da poeira acumulada. Havia marca no chão, onde os pés dos bancos tinham arranhado a pedra, sugerindo que eles tinham sido arrastados para nova posição. Mais intrigante ainda, a poeira nos bancos não era uniforme. Alguns assentos estavam completamente cobertos, enquanto outros mostravam sinais de que alguém tinha sentado neles recentemente. As marcas eram sutis, mas Mário, com sua atenção aos detalhes, conseguia distinguir onde a poeira tinha sido perturbada pelo peso de corpo humano. No chão, no corredor central que ia da porta até o altar, havia marca de pé descalço na poeira. As pegadas eram grandes, muito maiores que as do Mário, e tinham um formato que não parecia completamente humano. Os dedos eram mais longos que o normal, e havia marca adicional que sugeriam que os pés tinham unha comprida ou algum tipo de deformidade. Mais perturbador ainda, as pegadas não seguiam um padrão normal de pessoa caminhando. Em vez de linha reta ou curva natural, elas seguiam um padrão geométrico complexo, formando desenho no chão que lembravam o símbolo que Mário tinha visto esculpido na fachada da igreja. As pegadas saíam da porta principal, mas também de várias outras direções, como se várias pessoas ou criaturas tivessem convergido para o altar, vindo de ponto diferente da igreja. E todas as pegadas terminavam no altar, onde a concentração de marca era tanta que era impossível distinguir pegada individual. Mário seguiu as pegadas até o altar e descobriu que havia muito mais coisa estranha ali. As velas do altar, que deviam ter derretido ou sido carregadas pelos pássaros há muito tempo, estavam não só presentes, mas acesa, com chama pequena, mas constante, que não tremulava, nem com a corrente de ar que entrava pela janela quebrada. As velas eram de cera preta, não da cera branca tradicional usada em igreja católica, e elas queimavam sem produzir fumaça, o que era fisicamente impossível para qualquer vela normal. A luz que produziam também era estranha, mais fraca que devia ser e com uma tonalidade levemente azulada que fazia a sombra parecer mais escura e mais definida. Em cima do altar havia uma Bíblia aberta. Mário chegou mais perto e viu que era uma edição antiga, com página amarelada e letra gótica que era difícil de ler.
O livro estava aberto numa passagem do Apocalipse, especificamente no capítulo que falava sobre a abertura dos 7 selos. Mas algumas palavras tinham sido alteradas, marcada com alguma coisa que parecia sangue seco, formando frases que não faziam parte do texto original. As alterações no texto bíblico eram sistemáticas e pareciam seguir algum padrão. Palavra específica tinham sido riscada e substituída por outras, escritas na margem, numa caligrafia diferente da original. O resultado era uma versão distorcida da passagem bíblica que, em vez de falar sobre salvação e julgamento divino, descrevia algum tipo de ritual de invocação. Mário, apesar de não ser religioso, conhecia bem o texto bíblico por interesse acadêmico e podia ver que as alterações transformavam completamente o significado da passagem. Onde o texto original falava sobre anjo e trombeta celestial, a versão alterada mencionava guardião das profundezas e chamado que desperta os que dormem nas águas escuras. Mas o que mais incomodava Mário era um som baixinho que vinha de algum lugar da igreja. Não era um som contínuo, mas uma espécie de murmúrio que aparecia e sumia, como se alguém tivesse sussurrando uma oração muito baixinho, tão baixo que era quase impossível ouvir direito. O som parecia vir de várias direções ao mesmo tempo, como se várias pessoas tivessem sussurrando simultaneamente. Mário tentou localizar a fonte do murmúrio, movendo-se pela igreja e prestando atenção na variação do volume. Descobriu que o som ficava mais alto perto do altar, mas que também vinha de cima, da direção da torre onde estava o sino. Era como se houvesse algum tipo de sistema acústico conectando diferentes partes da igreja, permitindo que som produzido num local fosse amplificado em outro. Encontrou uma escada de madeira meio carcomida que levava para a torre, parcialmente escondida atrás do altar. A escada era estreita e íngreme, construída numa época em que as pessoas eram menores e mais ágeis que nos tempos modernos. Apesar de achar meio perigoso, considerando o estado da madeira, Mário resolveu subir para investigar a fonte do murmúrio. A escada rangeu sob o peso dele, produzindo som que ecoaram pela igreja inteira. Conforme subia, o murmúrio ficava mais claro, e agora dava para perceber que não era uma voz só, mas várias vozes diferentes sussurrando ao mesmo tempo. As vozes falavam em língua que ele não conseguia identificar, mas que tinham cadência hipnótica, como de reza ou encantamento. Quando chegou na torre, Mário encontrou um espaço pequeno e circular, dominado pelo sino que pendia do centro numa estrutura de madeira que parecia mais sólida que o resto da construção. O sino era realmente impressionante. Uma peça de bronze trabalhado que devia pesar várias centenas de quilos. As inscrições ao redor da borda eram elaboradas, misturando texto em latim com símbolo que ele não conseguia identificar. Mas havia alguma coisa profundamente perturbadora com o sino. A superfície do bronze não refletia a luz da lanterna como o metal polido devia refletir. Em vez disso, parecia absorver a luz, como se fosse feito de um material que não era bem bronze, ou como se tivesse sido tratado com alguma substância que mudava suas propriedades ópticas. E o murmúrio que Mário tinha ouvido vinha claramente do sino. Mesmo sem ninguém tocar nele, o metal emitia um som baixo e constante, quase imperceptível, como se tivesse uma vibração interna que nunca parava completamente. Quando Mário chegou mais perto, podia sentir a vibração através do chão de madeira da torre. As inscrições no sino, vistas de perto, eram ainda mais intrigantes. O latim estava misturado com símbolo que lembravam escrita hieroglífica, mas de civilização que ele não conseguia identificar. Alguns dos símbolos pareciam representar figura humana, mas figura com proporção estranha, com braço e perna comprido demais. Outros símbolos eram mais abstratos, padrão geométrico que feriam os olhos só de olhar.
Quando tocou levemente na superfície do sino para ver se conseguia ler melhor as inscrições, o metal estava gelado, muito mais frio que qualquer objeto devia estar considerando a temperatura ambiente. O frio era tão intenso que queimava, como se o sino tivesse acabado de sair de um freezer. E no momento que seus dedos tocaram o bronze, o murmúrio parou completamente, criando um silêncio absoluto que era mais perturbador que o som. Foi nesse momento de silêncio total que Mário ouviu outro som, vindo de baixo, do interior da igreja. Era como passo pesado, caminhando lentamente pelo corredor central, em direção ao altar. Mas os passos eram estranhos. Não tinham o ritmo regular de pessoa caminhando normalmente, mas um padrão irregular, como se quem tivesse fazendo os passos tivesse dificuldade para se mexer direito, ou como se não tivesse perna humana normal. Mário se afastou do sino e olhou pela abertura da torre para baixo, tentando ver o que estava causando o barulho. O que viu fez seu sangue gelar. Uma sombra se mexia no interior da igreja, mas não era sombra normal, projetada por pessoa ou objeto. Era uma sombra que parecia ter vida própria, que se mexia independente de qualquer fonte de luz. A sombra era alta, muito mais alta que qualquer pessoa normal, e tinha formato que não parecia totalmente humano. Era como se fosse uma pessoa muito magra e muito alta, mas com proporção completamente errada. Os braços eram compridos demais para o tamanho do corpo, arrastando pelo chão conforme a figura se mexia. As pernas também eram desproporcionais, muito finas para sustentar um corpo daquele tamanho, mas que mesmo assim conseguiam carregar a criatura com uma agilidade perturbadora. A sombra se mexia em direção ao altar, parando de vez em quando como se estivesse examinando alguma coisa no caminho ou como se tivesse ouvido algum som que Mário não conseguia perceber. E conforme se mexia, deixava aquelas pegadas estranhas no chão, as mesmas que Mário tinha visto quando entrou na igreja, só que agora ele podia ver ela sendo feita em tempo real. Mais aterrorizante ainda, a sombra parecia ser consciente de que estava sendo observada. Ocasionalmente parava e olhava para cima, na direção da torre, como se soubesse exatamente onde Mário estava escondido. Quando isso acontecia, Mário sentia uma sensação estranha, como se alguma coisa tivesse penetrado na mente dele, mexendo nos pensamentos e memória. Mário ficou parado na torre, tentando não fazer barulho, esperando que a coisa lá embaixo fosse embora ou perdesse interesse nele. Mas a sombra chegou no altar e parou lá, assumindo uma posição que lembrava a pessoa ajoelhada em oração, mas com as proporções estranhas, fazendo a postura parecer grotesca e antinatural. E então, Mário ouviu uma voz. Não era bem uma voz humana, mas alguma coisa que tentava imitar a voz humana sem sucesso completo. Era grave demais, com harmônico que o ouvido humano não estava acostumado a processar. E tinha um eco estranho, como se viesse de muito longe ou de dentro de um espaço muito grande e vazio. A voz falava em latim, mas latim diferente do que Mário conhecia dos estudos clássicos. Era latim arcaico, misturado com palavra de língua que ele não conseguia identificar. E as palavras formavam o que parecia ser oração, mas oração direcionada à entidade que não eram mencionada em nenhum texto religioso que ele conhecesse. Conforme a voz continuava recitando, o sino na torre começou a vibrar mais forte, respondendo à recitação como se fosse instrumento musical sendo tocado por músico invisível. O murmúrio voltou, agora mais alto e mais complexo, como se várias vozes tivessem se juntado para acompanhar a recitação que vinha de baixo. Mário percebeu que não era coincidência. A coisa lá embaixo estava conduzindo algum tipo de ritual, e o sino fazia parte integral da cerimônia. A vibração do metal criava harmônico que se combinavam com a voz para produzir padrão sonoro que tinha um efeito estranho na mente de quem ouvia. A recitação durou uns 20 minutos, sempre na mesma cadência lenta e hipnótica.
E durante esse tempo, Mário sentiu uma sensação crescente de que a realidade ao redor dele estava se alterando. As paredes da torre pareciam mudar de cor, assumindo tonalidade que não existiam no espectro visual normal. O ar ficou mais denso, mais difícil de respirar, como se tivesse se transformado numa substância mais viscosa. E então começaram as visões. Mário viu imagem de lugar que nunca tinha visitado, época que nunca tinha vivido, pessoa que nunca tinha conhecido. Mas as imagens eram tão vívidas que parecia memória real, como se ele tivesse realmente estado naqueles lugares e conhecido aquelas pessoas. Via a igreja como ela era há centenas de anos, mas não como igreja cristã. Via uma construção mais antiga no mesmo local, um templo de pedra dedicado à entidade que não tinha um nome em nenhuma língua humana. Via cerimônia, sendo conduzida por figura encapuzada, que não eram completamente humana. Ritual que envolvia um sacrifício e invocação de coisa que vinham de muito longe. Via também outros momentos da história do local. Época ainda mais antiga, quando a região era habitada por tribo indígena que conheciam o verdadeiro propósito daquele lugar. Os índios não construíam templo ali, mas usavam o local como portal, um ponto de conexão entre o mundo físico e outras dimensões de existência. E via o que tinha acontecido quando os colonizadores portugueses chegaram e construíram a igreja cristã em cima do templo antigo. Via como a energia que sempre tinha existido naquele lugar foi forçada a se adaptar à nova estrutura, corrompendo lentamente a função religiosa da igreja e transformando ela em alguma coisa híbrida, meio cristã e meio pagã. As visões mostravam também o que tinha acontecido com os padres que tinham servido na igreja ao longo do século. Alguns tinham conseguido resistir à influência e tinham partido antes de ser completamente corrompido. Outros tinham sucumbido gradualmente, sendo transformado em servo das entidades que habitavam o local. O padre Antônio, que tinha desaparecido em 1987, aparecia nas visões como alguém que tinha sido escolhido especificamente para servir de ponte entre o mundo humano e as forças que habitavam aquele lugar. Ele não tinha sido morto nem sequestrado, mas transformado, tornando-se um dos guardiões do portal que existia embaixo da igreja. Conforme as visões continuavam, Mário começou a entender a verdadeira natureza do sino. Não era simplesmente instrumento musical ou chamado para oração, mas uma chave, um dispositivo que podia abrir conexão entre dimensões diferentes da realidade. As inscrições no bronze não eram texto religioso, mas fórmula, instruções para ativar o portal que existia no subsolo da igreja. E ele percebeu que, ao tocar no sino, tinha acidentalmente iniciado um processo que não podia ser interrompido facilmente. O ritual que a sombra estava conduzindo embaixo era consequência direta do contato dele com o sino, uma resposta automática do sistema místico que governava aquele lugar. Quando a recitação finalmente terminou, a sombra lá embaixo começou a se mexer em direção à escada da torre. Mário percebeu com horror crescente que ela tinha descoberto onde ele estava e que estava subindo para encontrar ele. O pânico tomou conta, mas ele percebeu que não tinha para onde fugir. A única saída da torre era pela mesma escada que a coisa estava usando para subir. Enquanto ouvia o espaço irregular na escada, ficando cada vez mais próximo, Mário desesperadamente tentou pensar numa forma de escapar. Foi então que se lembrou de alguma coisa que tinha lido sobre sino de igreja benta, sendo usado para afastar força maligna. Se o sino realmente era chave para algum tipo de portal, talvez tocar ele de forma diferente pudesse fechar o portal em vez de abrir ainda mais. Com as mãos tremendo de medo e adrenalina, Mário agarrou a corda do sino e começou a puxar numa sequência específica que tinha visto em filmes sobre exorcismo. Não sabia se ia funcionar, mas era a única coisa que conseguia pensar para fazer.
O sino começou a tocar, mas o som que saiu não era o som normal de sino de igreja. Era mais grave, mais perturbador, como se o metal tivesse sido corrompido ao longo dos anos e agora produzisse um som que não era para ser ouvido por ouvido humano. O som parecia vibrar não só no ar, mas também nos ossos e órgão interno de quem ouvia. Mas funcionou, pelo menos parcialmente. A sombra que estava subindo a escada parou e começou a descer rapidamente, como se o som do sino fosse doloroso para ela. E conforme o sino continuava tocando, Mário ouviu outro som vindo de baixo, como se várias coisas tivessem começado a se mexer pela igreja, todas fugindo do som do sino tocado dessa forma específica. Mário continuou tocando o sino por uns 10 minutos, alternando entre diferentes padrões de toque, até que os sons estranhos da igreja pararam completamente. Quando parou de puxar a corda, o silêncio que se seguiu era absoluto, mais profundo que qualquer silêncio que ele já tinha experimentado. Desceu da torre devagar, com medo de encontrar a sombra esperando por ele, mas a igreja parecia realmente vazia. As pegadas no chão tinham sumido, como se nunca tivessem existido. As velas do altar tinham se apagado, e a Bíblia aberta agora mostrava uma página diferente, voltando ao texto original, sem as alterações que ele tinha visto antes. Mas havia uma diferença sutil no ambiente. O ar não estava mais tão frio, e o cheiro estranho tinha diminuído consideravelmente. Era como se o ato de tocar o sino da forma que ele tinha tocado tivesse limpado parcialmente a atmosfera da igreja, removendo parte da influência maligna que se acumulara ali ao longo do século. Mário saiu da igreja pela mesma janela que tinha usado para entrar, mas notou que a vegetação ao redor do prédio parecia diferente. As árvores doentes que ele tinha observado na subida agora pareciam um pouco mais saudável, e o padrão circular estranho no crescimento do mato tinha se desfazido parcialmente. Desceu o morro quase correndo, constantemente olhando para trás para ver se não estava sendo seguido. Só quando chegou na cidade, no meio das pessoas normal fazendo coisa normal, foi que conseguiu respirar direito de novo e começou a processar tudo o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, Mário tentou convencer a si mesmo de que tudo tinha sido alucinação causada pelo ambiente sombrio da igreja abandonada, pela sugestão psicológica das histórias que tinha ouvido, e talvez por algum tipo de intoxicação por fungo ou mofo presente no ar do prédio abandonado. Sua mente racional procurava explicação científica para tudo que tinha presenciado. Mas à noite, quando tentava dormir, ainda ouvia o eco daquele murmúrio estranho e via aquela sombra alta e desproporcional se mexendo no escuro sempre que fechava os olhos. E havia mudança sutil em seu comportamento que ele mesmo não conseguia explicar. Acordava de manhã mais cansado que quando ia dormir, como se não tivesse descansado direito, ou como se tivesse passado a noite toda fazendo alguma atividade extenuante que não conseguia lembrar. Foi uma semana depois da visita à igreja que Mário percebeu que alguma coisa tinha mudado fundamentalmente nele. Não era só o cansaço ou os pesadelos ocasional, mas alguma coisa mais profunda. Sentia como se parte de sua personalidade tivesse sido alterada, como se tivesse ganhado conhecimento que não devia ter e que mudava a forma como percebia a realidade ao redor. Começou a notar detalhe nas pessoas e no ambiente que nunca tinha percebido antes. Conseguia ver, por exemplo, quando alguém estava mentindo, não por pista comportamental normal, mas por alguma coisa mais sutil, como se conseguisse perceber a cor da mentira. E às vezes via sombra ao redor das pessoas, sombra que não correspondiam à iluminação do ambiente e que pareciam refletir alguma coisa sobre o caráter ou estado emocional da pessoa. Mais perturbador ainda, Mário começou a entender coisas que não devia entender. Quando ouvia a pessoa falando em língua estrangeira que não conhecia,
Às vezes conseguia captar o significado geral da conversa. Quando via símbolo ou texto em alfabeto desconhecido, às vezes conseguia intuir o que significavam. Era como se o contato com o sino na igreja tivesse aberto canal de percepção que normalmente ficavam fechado na mente humana. O sonho também se tornaram mais frequente e mais vívido. Mário começou a ter sonho recorrente, onde se via voltando para a igreja, subindo na torre, tocando o sino numa cadência específica que ele não conseguia lembrar quando acordava, mas que parecia extremamente importante. No sonho, ele entendia perfeitamente o propósito do ritual e sabia exatamente que sequência de toque era necessária para ativar diferentes funções do sino. E havia outro elemento perturbador no sonho. Ele via outras pessoas na igreja, pessoa que reconhecia como morador da cidade, que tinham desaparecido ao longo dos anos. Elas estavam lá, na igreja do sonho, participando do ritual, tocando o sino em turnos, como se fossem parte de alguma congregação estranha que existia numa dimensão paralela à realidade normal. No sonho, essas pessoas pareciam perfeitamente normais, mas Mário sabia, com a certeza que só existe no sonho, que elas tinham sido transformadas de alguma forma fundamental. Ainda eram humanas, mas humana que tinham sido adaptada para servir função específica no sistema místico que governava aquele lugar. Foi numa noite de lua nova, 3 semanas depois da visita à igreja, que a linha entre sonho e realidade começou a se desmanchar completamente. Mário acordou e percebeu que não estava na própria cama, mas na igreja, de pé na torre, segurando a corda do sino. Não se lembrava de ter saído de casa, não se lembrava de ter subido o morro, não se lembrava de ter entrado na igreja, mas estava lá, e o sino estava tocando suavemente numa cadência lenta e hipnótica que parecia familiar. Ao redor da base da torre, ele podia ver figura parada em círculo. Eram as pessoas que tinham desaparecido ao longo dos anos, mas agora elas não pareciam completamente humanas. Ainda dava para reconhecer algumas feições, mas todas tinham sido alteradas de forma sutil. Eram mais alta, mais magra, com proporção que não eram inteiramente normal. Uma das figuras se aproximou da escada da torre, e Mário reconheceu o rosto. Era o Padre Antônio, mas diferente, transformado. Os olhos eram maiores, de cor que não existia em olho humano normal. A boca era mais larga, com dentes que pareciam mais afiados, e a pele tinha uma coloração acinzentada que não parecia natural, mas que também não parecia doente. O Padre Antônio falou, e a voz era a mesma que Mário tinha ouvido na primeira visita à igreja, grave demais e com eco estranho. Bem-vindo, irmão. Você ouviu o chamado e respondeu. Agora você faz parte da congregação verdadeira, a congregação que serve o que está embaixo, o que sempre esteve aqui, muito antes das orações cristãs, profanarem este lugar sagrado. Mário tentou soltar a corda do sino, tentou sair correndo, mas descobriu que não conseguia controlar os próprios movimentos. Seu corpo obedecia a alguma vontade que não era dele, continuando a tocar o sino na cadência exata que as figuras queriam. E conforme o sino tocava, sentia que ia sendo transformado lentamente, que a humanidade ia sendo sugada dele e substituída por alguma coisa diferente. O processo não era doloroso, mas era profundamente perturbador. Sentia os ossos se alongando gradualmente, a pele mudando de textura, os pensamentos sendo substituídos por ideias que não eram dele. E junto com a transformação física, vinha conhecimento novo, compreensão de sistema cósmico que a mente humana normal não podia processar. Entendia agora que a igreja não era lugar isolado, mas parte de uma rede maior de local, similares espalhado pelo mundo, todos conectados por sistema de portal que permitiam movimento e comunicação entre dimensões diferentes da realidade. O sino não era só chave para um portal, mas também meio de comunicação,
forma de enviar mensagem para outros pontos da rede. Via também que as entidades que habitavam esses lugares não eram demônio ou espírito no sentido cristão tradicional, mas forma de vida muito mais antiga, que existiam muito antes da humanidade aparecer na Terra. Elas não eram malévolas no sentido humano, mas simplesmente tão diferente da vida terrestre que sua presença era incompatível com a realidade normal. A transformação continuou, até que Mário perdeu completamente a noção de onde terminava sua personalidade original e onde começava a nova identidade que estava sendo implantada nele. A última coisa que conseguiu pensar como Mário Fernandes foi que agora entendia por que a igreja tinha sido abandonada e por que as pessoas da cidade evitavam o local. Não era porque o lugar fosse assombrado no sentido tradicional, mas porque servia como posto avançado para a forma de vida que estava lentamente se estabelecendo na Terra, usando o ser humano transformado como agente e facilitador. A igreja era a base de operação para uma forma muito sutil de invasão, onde os invasores não conquistavam pela força, mas pela transformação gradual da população local. Quando o dia amanheceu, as pessoas da cidade perceberam que Mário tinha desaparecido. Procuraram por ele por várias semanas, mas nunca encontraram rastro. Alguns sugeriram que deviam procurar na igreja do morro, mas quando a polícia foi lá, encontraram o lugar trancado como sempre, sem sinal de que alguém tivesse entrado recentemente. Mas desde então, as pessoas da cidade começaram a relatar que o sino da igreja abandonada toca sozinho com mais frequência, principalmente nas noites de lua nova. E quando toca, as pessoas têm sonho mais vívido e mais perturbador que antes. Sonho onde se vêem subindo o morro, entrando na igreja, juntando-se a uma congregação de figuras altas e magras que rezam numa língua que não é latina nem portuguesa, mas alguma coisa muito mais antiga. Algumas pessoas, principalmente as mais sensíveis ou as que têm histórico de interesse por ocultismo, começaram a relatar experiência similar à do Mário. Acordam de manhã mais cansada, com memória vaga de ter visitado a igreja durante a noite e com conhecimento estranho que não conseguem explicar como adquiriram. E tem gente que jura que, se você prestar atenção direito quando o sino toca de madrugada, consegue ouvir voz conhecida misturada no som do bronze. Voz de pessoa da cidade que desapareceram ao longo dos anos, mas que ainda estão lá na igreja do morro, servindo alguma coisa que tem plano muito mais ambicioso que simplesmente assombrar uma construção abandonada. O Dr. Silva, médico aposentado que mora na cidade há 50 anos, começou a documentar os casos de pessoa que relatam experiência estranha depois de noite em que o sino toca. Ele descobriu o padrão perturbador. As pessoas afetadas começam a mostrar mudança sutil na personalidade, tornando-se mais introspectiva, mais interessada em assunto esotérico e menos apegada à vida social normal. Algumas dessas pessoas, depois de meses de mudança gradual, simplesmente desaparecem, deixando apenas bilhete vago sobre ter ouvido o chamado ou precisar cumprir propósito maior. E as que não desaparecem completamente continuam vivendo na cidade, mas de forma diferente, como se parte da atenção tivesse sempre voltada para alguma coisa que os outros não conseguem ver. O Dr. Silva suspeita que está presenciando processo muito mais complexo e de longo prazo que simples assombração. Em suas anotações, especula que a igreja serve como ponto de coleta e processamento para algum tipo de experimento ou colonização que envolve transformação gradual da população humana. Por isso que agora, quando o sino toca de noite, as pessoas mais conscientes da situação não só fecham bem as janelas e tapam o ouvido, mas também ficam de guarda, observando os vizinhos para ver se alguém sai de casa durante a madrugada. Porque sabem que cada pessoa que responde ao chamado do sino se torna parte de alguma coisa maior e mais antiga
que qualquer coisa que a humanidade já enfrentou. E sabem também que um dia, quando o número suficiente de pessoas tiver sido transformada, o que está acontecendo na Igreja do Morro vai se espalhar para outras partes da cidade e depois para outras cidades, até que não haja mais diferença entre o mundo normal e o mundo estranho que existe do outro lado do som daquele sino. A única esperança, segundo o Dr. Silva, é que alguém encontre forma de destruir o sino permanentemente, cortando a conexão entre este mundo e o lugar de onde vêm as entidades que habitam a igreja. Mas isso exigiria alguém com conhecimento específico sobre o funcionamento do portal. E esse conhecimento só pode ser adquirido através de contato direto com o sino, o que inevitavelmente leva à transformação. É um paradoxo que pode não ter solução. Para destruir o sino, é preciso entender ele, mas entender ele significa ser corrompido por ele. E enquanto isso, noite após noite, o bronze continua tocando sua melodia antiga, chamando mais e mais pessoas para juntar-se à congregação, que serve algo muito maior e muito mais perigoso que os moradores da cidade podem imaginar.